Bom dia, torcida! Se não bastasse a briga para não cair para a segunda divisão, Thiago Silva e Felipe Melo têm discussão acalorada em treino do Fluminense. Entenda porque Renato Augusto voltou a ter chance no Fluminense e os planos de Mano na reta final. E John Arias pode estar se despedindo do clube em 2025, que tudo indica pode ser o Cruzeiro o seu destino. Rodada boa para o Fluminense e só depende de si para abrir 4 pontos do Z4 e poder respirar melhor. Nos acompanhem após a vinheta. Thiago Silva e Felipe Melo têm discussão acalorada em treino do Fluminense. A atividade chegou a ser interrompida no CT Tricolor. Pitbull não entrou na relação de Mano Menezes para o jogo contra o Fortaleza. Primeiro clube acima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Fluminense está longe de viver dias calmos. Thiago Silva e Felipe Melo, duas das lideranças dentro de campo, foram os responsáveis por uma discussão acalorada no treino que antecedeu o jogo de sexta-feira diante do Fortaleza, no Maracanã. A informação foi dada inicialmente pelo canal Pitaco Tricolor. Os zagueiros de 40 e 41 anos, respectivamente, são os principais capitães nas partidas do Tricolor. Eles não chegaram a partir para a briga, mas o episódio que teve como palco o CT Carlos Castilho foi o suficiente para interromper a atividade. Ambos, aliás, sempre tiveram relação amistosa. Eles chegaram, inclusive, a jogar juntos pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010. Na ocasião, Felipe era titular e Thiago, opção entre os reservas. O técnico Mano Menezes não relacionou o Pitbull para enfrentar o Leão do Pice, mas o motivo de sua ausência não teve relação com a divergência entre os zagueiros. No dia seguinte ao empate, por 2-2 com os cearenses, Felipe Melo e Thiago Silva estiveram presentes no treinamento do elenco no último sábado. A confusão envolvendo a dupla, porém, é mais um episódio que evidencia o clima tenso no Fluminense. Também neste mês, Marcelo teve o contrato rescindido pelo clube após desentendimento com Mano Menezes. Diretoria do Fluminense nega desentendimento. De acordo com pessoas ligadas da diretoria do Flu, a discussão não aconteceu e FM não foi retirado da lista de relacionados por este motivo. O volante zagueiro teria participado da pré-eleição, roda de oração e não foi relacionado para o jogo por opção técnica de Mano Menezes, que priorizou outros jogadores para ocupar o banco de reservas. Entenda por que Renato Augusto voltou a ter chance no Fluminense e os planos de Mano na reta final. Meia entrou nos últimos 2 jogos e anotou uma assistência diante do Fortaleza. Busca é por jogadores que saibam lidar com a pressão na reta final e que a bola não queime no pé. Aos poucos, o torcedor do Fluminense está percebendo que um jogador badalado, mas que não recebia tantas oportunidades, voltou a entrar em campo e ganhar minutagem. Renato Augusto. Autor da assistência para o gol de Cano no empate em 2-2 com o Fortaleza, nesta sexta-feira, o meio-campista está nos planos de Mano Menezes para esta reta final de Campeonato Brasileiro. Mas não só pelo passe decisivo. A ideia vai além. Mano Menezes busca jogadores experientes e que saibam lidar com a pressão de uma briga contra o rebaixamento. O Fluminense está a 1 ponto do Z4 neste momento. Renato Augusto é visto como um desses jogadores que a bola não queima no pé, mesmo nos momentos mais tensos da partida. Tê-lo como opção é visto como um trunfo. Vejo nele que já passou nos últimos anos por situações como essa, e isso vale muito. Quando chegamos, ele estava em condição de dificuldade. A gente conhece bem o jogador e é uma hora em que a bola não pode queimar no pé, principalmente nos momentos de tensão. Fico triste que ele não acertou. A chapada característica dele ficou longe do pé de apoio. Já ouvi fazer esse gol em outros lugares. É um jogador importante, sério, soube entender as dificuldades que passou. É uma cara que vai ajudar muito com base na qualidade de não rifar a bola, na forma de saber se posicionar na hora da tensão grande e vai dar a parcela de contribuição no momento mais importante da temporada, declarou Mano Menezes. Internamente, apesar da pouca utilização ao longo da temporada, Renato Augusto não é considerado um jogador problemático ou descartável. Mesmo quando não entrava, não foi de reclamar ou fazer corpo mole nos treinamentos. Quem o acompanha no CT Carlos Castilho o considera como um atleta extremamente profissional. Renato Augusto entrou nas últimas 2 rodadas diante Internacional e Fortaleza, somando 45 minutos em campo. A última sequência de mais de um jogo do Meia foi no fim do primeiro turno,
no começo do mês de julho, curiosamente contra as mesmas equipes, quando teve pouco mais de 32 minutos. Com o ponto obtido diante do Fortaleza, o Fluminense chegou a 38, em 15º lugar, um a mais que Criciúma e Bragantino, que abrem a zona de rebaixamento. O tricolor volta ao Maracanã na próxima terça-feira para enfrentar o Criciúma, rival direto na parte de baixo da tabela. Arias rejeita Palmeiras e Fluminense e escolhe outro clube para jogar no Brasil. Nada de ficar no Fluminense ou se transferir para o Palmeiras. O meia-atacante João Arias parece ter outros planos para a próxima temporada. O colombiano, que deve mesmo não ficar no tricolor das Laranjeiras, estaria inclinado a seguir os mesmos passos de Gabigol, do Flamengo, e fechar com o Cruzeiro. Segundo informação do jornalista Thiago Fernandes, da TV Band Minas, o atleta de 27 anos de idade deseja se transferir para a Raposa e deve manifestar isso em breve à diretoria da agremiação carioca. O camisa 21 segue magoado com a cúpula tricolor por não ter sido negociado na janela do meio do ano. Havia um acordo entre as partes de que o meio-campista seria liberado caso chegasse uma proposta superior a 10 milhões de euros. O Galatasaray, da Turquia, fez uma proposta maior, na casa dos 12 milhões de euros, mas mesmo assim, o presidente Mário Bittencourt não topou vendê-lo. Apesar do interesse do jogador em sair, o Flu não pretende fazer negócio com uma equipe brasileira, uma vez que isso seria o mesmo que fortalecer um adversário direto. O clube tem ao seu favor o contrato válido até o final de 2026 e a multa rescisória de 600 milhões de reais. Arias cairia como uma luva no Palmeiras. Jogador de qualidade com a bola nos pés e de aplicação tática, o colombiano tem a característica de ser o motorzinho do time. São valências apreciadas por Abel Ferreira e sua comissão técnica. Vide a confiança que possuem em Rony, que não tem a mesma capacidade com a bola. Arias seria uma aquisição, e tanto visando a disputa do Super Mundial de 2025, que será realizado no ZEO. Para isso, no entanto, a diretoria alviverde precisaria abrir os cofres. Rodada boa para o Fluminense, e só depende de si para abrir 4 pontos do Z4 e poder respirar melhor. Com a rodada 35ª, o Fluminense se manteve na 16ª posição e tendo os resultados favoráveis. No sábado, o Juventude empatou com o Cuiabá em 1-1, o Bragantino perdeu para o Internacional por 4-1, deixando o Fluminense fora do Z4. O Juventude subiu 1 ponto e foi a 39 pontos. O Fluminense tem 38 pontos, o Criciúma com 37 joga amanhã em confronto direto para sair ou permanecer no Z4. O Bragantino permanece com 37 pontos, mas fica atrás pelo número de vitórias. O Grêmio joga quarta contra o Cruzeiro e no momento com 40 pontos. O Atlético Paranaense empatou com o Bahia em 1-1 e foi a 41 pontos, ficando embolado com o primeiro, que é o Criciúma, primeiro do Z4 com 37 pontos. Agradeço o carinho e atenção de vocês hoje. Aproveitem e curta, se inscreva e ativem o sininho para receber as notificações. Sua presença é muito importante para nós e continuar promovendo as notícias diárias sobre o nosso clube, o Fluminense. Até a próxima, abraço a todos e até logo!